Ó Deus, eu sei que ele se dedicou um tempo, Pai, se preparando, mas que o Senhor venha falar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer. Ó Pai, não que ele preparou, Senhor Deus, com as intenções de agradar, Senhor Deus, aos ouvidos dos que estão aqui. Mas, Pai, para o que ele for falar, Senhor Deus, seja aquilo que o Senhor queres entregar ao seu povo. Pai, encha-o, ó Deus, com uma unção nova sobre a vida dele. E que o dom da palavra venha, Senhor Deus, enchê-lo. E assim, ó Pai, ele possa entregar a mensagem do Senhor aos nossos corações. Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Como é bom estar aqui nesse lugar. Como é bom participar, fazer parte dessa casa. Querido, aqui é bom demais. É ou não é? Maravilhoso este lugar. E o que deixa esse lugar agradável, o que deixa esse lugar com essa sensação maravilhosa que você está sentindo, é a presença de Deus aqui nesse lugar. É o Espírito Santo aqui neste lugar. E essa semana, como nós temos sido abençoados, como Deus tem falado na nossa vida. Na primeira noite eu chorei demais, o pastor Cláudio vai pregando sobre cura na alma, e é uma palavra muito profunda. É uma palavra que vai lá dentro da gente e esmiuça e quebra. E a gente tem aprendido e tem falado muito sobre consagrar. Meu Deus, como isso é importante na vida do crente. O crente ser consagrado ao Senhor, ser separado, ser entregue, ser dado ao Senhor. E essas noites nós temos ouvido palavra direcionada para a igreja, palavra direcionada para mim, para você, palavras de alinhamento, onde Deus tem falado com o seu povo para que o seu povo venha agir conforme a vontade dele. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. E como eu tenho sido abençoado aqui esses dias, antes do culto começar, a gente já tem sido abençoado com a palavra, com sabedoria, com comunhão ali em cima no gabinete. Tenho sido impactado esses dias com aquele momento. Viu, pastor? Muito forte. Porque, querido, quando a gente se reúne, quando dois ou mais se reúnem para falar de Jesus, Ele está ali. E se Jesus está ali, não tem como o ambiente continuar da mesma forma que estava. Porque Jesus chegou ali naquele lugar. E quando Ele chega no lugar, aquele lugar é mudado. Como assim o lugar é mudado? Com essa presença que você está sentindo. E as pessoas são transformadas. Porque não é um lugar natural, não é um lugar normal. Você não está em um lugar natural. Você não está em um lugar normal. Você está na presença de Jesus. E quando isso acontece, tudo muda. Quando você está diante de Jesus, você está diante de um passo de você mudar toda a sua vida. Só depende de você. E Jesus nessa noite, Ele está aqui em nosso meio justamente para isso. Para transformar o lugar e transformar pessoas. Por mais que você, mas eu sou crente. Querido, nós precisamos de transformação todos os dias. Agora, no decorrer do tempo, a gente vai vivendo na igreja e convivendo com pessoas. E a gente às vezes percebe que algumas pessoas, crente, estou falando para crente, elas querem a bênção. Muitas querem até o abençoador, que é Jesus. Mas uma grande parte não quer o sacrifício. Meu Deus. Às vezes a gente vê isso em pequenos detalhes. No mutirão da igreja.
Quando você bota no grupo para alguém participar de algo. E às vezes você vê a atitude daquela pessoa na igreja. E quando ela diz um não, você toma um susto. Porque você às vezes vê até ela apaixonada pela obra. Pelo dono da obra. Mas quando chega o sacrifício. Qual o sacrifício? É você abrir mão de você estar fazendo aquilo que você gosta. Para você vir fazer a obra. Isso também é ser consagrado. Isso também é viver diante de Deus. Porque se toda a igreja decidir não fazer a obra, como que a obra vai andar? E a obra de Deus, ela é tão maravilhosa, que até os anjos desejaram fazer. E nós temos essa oportunidade de servir, de fazer o nosso melhor, de deixar às vezes de jogar a bola, de deixar às vezes de estar deitado no sofá em casa, assistindo uma série, não sei, fazendo alguma coisa que eu gosto, e vim fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Isso é ser consagrado. Isso é dar o seu melhor na casa do Senhor. E eu quero ler um texto com você. Abra sua Bíblia em Atos 6. Fala de a escolha dos 7. Diz assim a palavra de Deus. Atos 6, do 1 em diante. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Iremos escolher entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicamos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, e aí continuou a escolha. Essa escolha, querido, ela tem continuado na casa do Senhor até hoje. Estevão, ele foi o primeiro a ser escolhido para servir. E eu não quero ler todos os 7, porque eu não quero que fique pela aí. Eu quero que essa lista continue até alcançar a minha vida, a sua vida, a vida dos meus filhos, dos meus netos e até a volta de Cristo. E quando nós lemos sobre a história de Estevão e os outros 6, homem cheio de fé e de sabedoria, cheio do Espírito Santo, que foi escolhido por aqueles homens. E se ele foi escolhido, e a Bíblia diz que todos se agradaram. Como avaliaram para ver isso na vida dele? Como? Foi lendo o livro que nós estamos lendo agora? Não foi, querido, foi olhando para ele. Foi olhando para as atitudes dele diária. Foi perguntando para o pai e para a mãe como ele se comporta dentro de casa. Foi olhando para a vida dele, dizendo: esse rapaz, ele é diferente. Essa moça, ela é diferente. Ele é consagrado. Foi perguntando para o pastor dele como esse jovem tem se comportado. Isso é ser consagrado. Isso é ser entregue. E ele logo foi chamado para fazer o quê? Para servir as mesas, para servir o povo, para distribuir alimento, para trabalhar. E ele não bambeou, querido. Ele serviu. Depois você pode continuar a história.
E quando ele continuou servindo, a gente percebe que ele fez o quê? Ele pregou a palavra. Ele estava servindo e ele estava pregando. E essa lista, ela tem continuado. Talvez você tenha sido chamado. Talvez alguém já até lhe chamou e disse: aí, você quer participar de ministério tal? E às vezes você tem dito: não tenho tempo. E no momento que você diz que não tem tempo, e se Jesus voltar, você vai dizer o que para Jesus? Você vai dizer para Jesus: eu não tenho tempo de subir agora. Ser consagrado não é apenas se consagrar, não é apenas você abrir uma Bíblia em casa e ler. Não é apenas você entrar no seu quarto, é tudo isso. Não é apenas você vir aqui na frente, ofertar e dizimar. É um conjunto de coisas das quais essas estão incluídas. Mas tem coisas que não dá para você deixar fora. Porque a entrega tem que ser completa. A entrega tem que ser completa. E não tem dois caminhos. Só existe um. Não tem como entregar-se a metade. A entrega é só uma. Ou você se entrega por completo, ou você não se entrega. E esses dias nós temos estudado muito sobre José. Nosso pastor tem pregado. E quando você lê, meu Deus, a história daquele homem, você é impactado. Segunda-feira, quando o pastor pregou aqui, sempre que lê aquela parte, que ele olha para os seus irmãos e ele revela quem é ele, ali eu não aguento, eu choro. Porque é muito forte. Nós temos estudado sobre Davi, e quando você ouve a história de Davi, você é impactado. Deus mexe com você por dentro. Paulo e grandes homens de Deus que estão na Bíblia, e mulheres também, como eu li agora, Estevão. Quero ler um pouco mais na frente sobre Estevão. Vamos ler aí, querido. 7:54. Quando ele foi apredejado. 7:54. Ouvindo isso, ficaram furiosos o povo e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Em um grande momento difícil daquele jovem, e ele olha para o céu e ele vê Deus e vê o seu filho em pé. Como isso é forte, como isso é poderoso, porque essas pessoas que se entregam por completo, elas chamam a atenção de Jesus. E eu gosto muito desse texto, porque a palavra de Deus fala em Marcos 16:19, que quando Jesus sobe e os discípulos ficam, Marcos 16:19 fala que Jesus está assentado aonde? À destra de Deus. Mas nesse momento aqui, que Estevão, ele se entrega, ele diz: olha, eu amo Jesus e eu vou pregar essa palavra. A Bíblia diz que quando ele olha para o céu, Jesus não estava sentado no trono, ele estava em pé. Com a atitude desse homem consagrado. Isso me leva muito a refletir na minha vida. Será que nas minhas atitudes Jesus tem olhado para mim e ficado de pé? E esse aí sim. Sabe como eu fico imaginando? O cara no estádio assistindo o jogo e lá vai o time dele quase fazendo gol. O cara fica sentado? Fica não, meu irmão. E se fizer o gol, o cara fica de pé e gritando. Fica ou não fica? Dessa forma aqui está Jesus. Dessa forma aqui fica um pai quando um filho toma a decisão correta. Dessa forma fica um pai e uma mãe quando um filho obedece
Quando você olha para o filho e diz, olha, é dessa forma. E logo depois lá está ele obedecendo, fazendo da forma que você pediu. E dessa forma, aplaudindo fica o seu pastor, quando você obedece, o seu líder de rede, o seu líder de célula. Porque só obedece dessa forma, dando o seu melhor, só quem é consagrado. Só quem se entregou de verdade. E agora eu quero fazer você refletir. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, está aqui nessa Bíblia, nesse livro maravilhoso. E quando a gente abre e lê, somos impactados. E eu quero agora perguntar para você, será que poderia fazer a biografia da sua vida e colocar aqui? Será que hoje à noite eu poderia pegar um livro com a história da sua vida e ler aqui, com esse microfone, para todos ouvir? Será que eu poderia fazer isso? Será que poderia passar aqui, ó, no telão a história da sua vida do mês passado até hoje? Esses homens têm inspirado a nossa vida, são homens de Deus. Nós somos homens e mulheres de Deus. E nós temos que impactar outras vidas. Será que a minha vida como marido dentro da minha casa, será que eu consigo impactar a vida de alguém? A sua vida adolescente dentro de casa como filho, será que eu poderia ler ela aqui nessa noite? Pode ler, pastor. Mas será que você, com a sua história, iria impactar vidas com a sua decisão diária? Você já parou para pensar nisso? Será no dia em que eu morrer, o meu legado que vai ficar, vai inspirar outras pessoas a permanecer em Jesus? Como esses homens que nós temos lido, histórias que eles deixaram um legado tão poderoso que muitos deles têm até filme, inspiração. Será que pode ser lida a sua história? Ah, pastor, Deus me livre, a minha história não pode. Ah, pastor, a minha pode. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Que você queira ou não, que essa história seja escrita, ela está sendo escrita. E quem tem dado rumo a essa história é você. E no último dia será revelado, será lida, será mostrado para todos. Que inspire alguém ou não, que seja impactante na vida de alguém ou não. Você tem dado rumo para essa história em cada decisão sua, em cada momento da sua vida, desde o acordar até o dormir. Mas eu e você, nós temos o poder de fazer com que essa história, essa biografia da minha e da sua vida mude. Qual é esse poder? O poder da decisão. Se você decidir ser diferente, por mais que doa, a pior luta que existe é você lutar contra você mesmo. Por mais que doa uma mudança na minha vida. Ah, mas isso é muito difícil. Mas é possível. E se você quer seguir esse caminho, que é Jesus, não é do seu jeito que você tem que vir. Ah, pastor, porque eu nasci assim e eu vou morrer assim. Porque tu vai nascer assim, tu vai morrer assim, tu vai para o inferno. Porque o jeito não é o seu. Entenda isso, igreja, não é o meu jeito. O jeito é conforme está aqui, ó. Ah, mas é muito difícil. Se esforce. Se você quer impactar vidas, seja diferente, seja entregue de verdade. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Estamos dizendo que é possível. Esses homens e essas mulheres que estão aqui na palavra do Senhor têm mudado vida até o dia de hoje. Imagine só alguém abrindo um livro e lá está a biografia da minha vida, da sua vida.
Você jovem, se um jovem como você for ler a história da sua vida, será que ele vai sentir o desejo de estar aí onde você está? Será que ele vai sentir o desejo de servir a Jesus? Será que ele vai dizer assim, não, ele conseguiu, eu vou conseguir também? Será que você, mulher, casada, será que se a sua filha ler a história da sua vida, ela vai dizer assim, eu quero ser igual minha mãe quando eu casar? Uma mulher de Deus. Esses homens, eles têm conseguido impactar vidas com a sua biografia, com a sua história. Será que um dia, daqui a 50, 100 anos, quando eu não estiver mais aqui, será que alguém vai ouvir falar de mim? E vão dizer assim, esse homem aí sim, parecia-se com Jesus. Porque infelizmente, querido, tem muita gente que não vem para a igreja. Sei que é uma desculpa, mas por mau testemunho de muitos crentes. E nós somos igreja do Senhor. Lembre-se que você queira ou não, que essa história seja escrita, ela está sendo. Todos os dias, quando você levanta, querida, essa história está sendo escrita quando você pega o seu celular, de manhã cedo, quando você acorda, lá no seu trabalho, o que você tem feito, na hora do seu almoço, à noite. Essa história, ela tem sido escrita até mesmo quando você está aqui na igreja. Sabe o que é que eu fico pensando? Será que essa história só ficaria linda se escrevesse só a parte que você está aqui no culto? Queridos, aqui no culto é um lugar onde você vem adorar. Aqui você recebe de Deus. Seu pastor dá direcionamento aqui em cima, ensina a igreja. Aí quando você sai daqui, aí é que é para o negócio ficar bonito. Sabe por quê? Porque é a prática daquilo que você ouviu nesse lugar. Será que as pessoas que estão perto de você têm olhado para a sua vida e têm dito, eu vou permanecer? Olha, tem gente que a gente vê na rua, tu passa por ele. Tem várias pessoas, quando eu passo na rua por ele, às vezes essa pessoa nem me viu, mas eu sou renovado. Ela é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Às vezes você chega numa loja e lá está um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e você fala com aquela pessoa, você sai dali renovado. Sai ou não sai? Porque aquela pessoa, ela anda cheia do Espírito Santo, e você sabe que ela permanece dando testemunho, e você olha para ela e diz, eu quero ser dessa forma. Pessoas que às vezes você está no seu quarto orando, e quando você lembra dela, você é renovado. E esse legado poderoso, nós temos o maior testemunho, que é Jesus. Por onde ele passou, ele impactou vidas. Sabe por quê? Porque ele é a verdade. Seja verdadeiro. Seja apaixonado por essa casa. Você não está entendendo? Seja apaixonado por essa casa. Seja obediente ao seu pastor, aos seus líderes. Eu nunca vi um sequer desobedecer e sair deste lugar e ter uma vida de sucesso. Eu nunca vi. E quando se fala em uma semana de consagração, a gente vem para esse lugar impactado, mas nós somos chamados para essa consagração, é todo minuto. Nós somos chamados para isso. Não seja apenas apaixonado ao ponto de quando ser chamado para fazer alguma coisa e você dizer um não.
a obra de Deus, ela está confiada para mim e para você. Às vezes você pode olhar e ver o pastor e ver a liderança e dizer, não, eles são os líderes, eles têm que estar na frente. Eles estão na frente. Meu pastor sempre vai estar na frente. Mas quando ele olhar para trás, eu estou encostado nele, querido. Eu estou. Ah, mas eu tenho que fazer. Para de fazer. Acabou. Como o pastor Raniel falou aqui, de que adianta carro, de que adianta dinheiro e você lá doente. Não adianta. De que adianta carro, dinheiro, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Eu cheguei neste lugar decidido para mudar. Como eu já contei aqui, a Deus eu não queria ir para a igreja. Eu disse, tu fica, mas eu vou. Aniversário de 5 anos do Gustavo. O Gustavo vai fazer 20 agora. Eu bebi a noite todinha. Amanheci o dia bebo. Gustavo saiu do quarto, 8 horas da manhã do domingo. Ele olhou para mim e disse, pai, o senhor tá bebo? Aí eu disse para ele, tô. Ele disse, mas o senhor fica feio quando tá bebo. Aí eu olhei para ele e eu disse assim, nunca mais tu vai me ver bebo. E a deusa saiu na porta do quarto e disse, ele só tá falando isso porque tá bebo. Foi. Só, querido, que eu tomei uma decisão. Eu dizia para ela, vamos para a igreja. Ela dizia, eu não vou. E eu dizia para ela, que tu vá ou não, eu vou para a igreja. Porque eu decidi mudar. Eu decidi impactar vidas com a minha vida. Eu decidi viver aquilo que Jesus tem para mim, mas é viver intensamente. E eu posso pregar isso porque aqui tem meu filho, minha esposa, meu pastor, meus amigos, tudo que me conhece. E eu quero dar o meu melhor. Eu quero dar o meu melhor para Jesus. Quando eu cheguei nesse lugar, eu não tinha nada. E eu entreguei minha vida para Jesus. E outro dia eu estava no meu quarto orando. E eu disse, Deus, eu continuo sem nada, tudo que eu tenho é tu. Porque se tirar Jesus da minha vida, não fica nada. E é esse Jesus que eu vou servir, que eu vou dar o meu melhor e eu vou me dedicar. Que eu vou viver em obediência. Se eu errar, eu tenho o meu pastor para me corrigir. E ele vai dizer, se isso está errado, e eu digo, eu vou mudar. Várias vezes o pastor já falou isso para mim, não já, pastor? Meu filho, tu está errado. Pastor, porra, eu vou mudar. Tu não tá percebendo. Uma vez ele disse, tu não tá percebendo que o que tu tá fazendo é errado, não. Eu disse, tô não, pastor. Ele disse, pois tu tá errado. Eu disse, porra, eu vou orar. E eu vou perceber, e eu vou mudar. Eu quero que as pessoas lembrem de mim. E quando elas lembrarem de mim, elas venham ver Jesus. Eu quero ser como esses grandes homens de Deus. Eu não quero me envergonhar da minha história ser lida. Eu não quero. Meu Deus, já pensou? Alguém lê a sua história e está lá uma vida de pornografia, uma vida de desobediência, uma vida de roubo, de mentira. Meu Deus. Quero que as pessoas olhem e vejam a vida desse homem. Foi uma vida de entrega. Uma vida de entrega, uma vida de paixão por Jesus. Uma vida dedicada ao reino. É isso que eu quero para mim. Em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé nessa hora. Aleluia. Se coloque de pé. Não converse com ninguém. Feche seus olhos. E comece a refletir na sua vida. Eu quero que você comece a refletir de tal forma. E a forma é essa. Deus, Jesus, como tem sido escrita a minha história. Sabe, talvez você diga, meu Deus, como eu tenho escrito uma história terrível. Sabe, querido, mas nessa noite, você tem o poder de colocar um ponto final nessa história e começar uma nova história.
Esse poder está nas suas mãos. Porque Jesus, Ele quer sim. Imagine só nessa hora, Jesus diante de você, com um livro limpo, as páginas limpas. Ele olha para você e diz: meu filho está aqui, você pode escrever uma nova história. Só depende de mim e de você essa história. Decida nessa noite viver uma vida de entrega na obra de Deus. Não uma vida superficial. Ah, eu sou crente, eu vou para a igreja. Às vezes quando dá certo eu vou na célula. Não! É uma vida entrega por completo. É você deixar de fazer o que você gosta e fazer aquilo que você foi chamado. Você foi chamado para a obra de Deus. É você dizer assim: Deus, eu vou lutar contra o meu cansaço. Sabe porque eu estou cansado. Tem pessoas que é normal ela dizer: eu estou cansado, eu tenho que descansar um pouco. Eu imagino, sabe o que? Jesus, quando ele estava pregando a palavra aqui nesse lugar, nessa terra, querido, não tinha carro não, não tinha moto, não tinha um WhatsApp para ele mandar uma carta, era a pé. E a Bíblia diz que ele não tinha nem onde colocar a sua cabeça na hora de dormir. Quando ele saía de uma cidade para outra, lá onde ele chegava, não tinha um hotel não, uma cama, um ar-condicionado, um banheiro com chuveiro quente ou frio, não sei. E quando amanhecia o dia pela manhã, ele não descia a escada do hotel e ia para uma refeição de café da manhã, não. Mas ele não parou não, querido. Ele continuou pregando a palavra, escrevendo uma história linda que tem transformado as nossas vidas todos os dias. Senhor Deus e Pai, aqui nós estamos diante do Senhor, a tua igreja. Meu Deus, a tua igreja, a igreja que o Senhor voltará para buscar. Um dia, meu Deus, o noivo vai vir buscar essa igreja e haverá um grande e lindo casamento, meu Pai. Que dia maravilhoso! Como nós esperamos e aguardamos por esse dia. Nós queremos viver, Pai, enquanto não chegar esse dia, de uma maneira, meu Pai, dado a tua obra, de uma maneira intensa, meu Deus, porque tem vidas para ser ganhadas, tem vidas, meu Deus, para ser ganhadas, e essas vidas têm que ser ganhadas por mim, por você, igreja. Meu Deus, nos ajuda, Pai, a viver conforme a tua vontade. Nos ajuda, Deus, a viver entregue, Pai. Desapegando de mim. Meu Deus, assim como Jesus olhou para Estevão de pé, Pai, aplaudindo, cheio de alegria, porque o seu filho estava ali se entregando de verdade. Que o Senhor olhe para a nossa vida, Deus, em cada decisão nossa, e se alegre, Pai. Que o Senhor possa se alegrar com a minha vida, quando eu estiver na minha casa com a minha esposa. Que o Senhor venha se alegrar com a minha vida, quando eu estiver só, em casa, com meu celular nas mãos. Eu não quero, Deus, ser apenas ter um título de crente. Ah, eu sou crente. O Senhor sabe do meu coração, Pai. Eu não quero isso para mim. Eu não quero que as pessoas saibam que eu sou crente
Eu quero que elas vejam Jesus na minha vida. Eu não quero, Pai, ser um crente que vem para a igreja e fica no banco sentado e não faz nada pela obra. Eu não quero, Deus. Eu quero fazer, Pai, a tua obra, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. E aqui está, Senhor, a tua igreja. Que esse desejo que queima, Pai, no meu coração venha alcançar, Pai, a vida de cada um. Deus, e quando nós mudamos e fazemos aquilo que é certo, quem é abençoado é nós, Senhor. Porque é tão bom, Pai, fazer o que é certo. Meu Deus, como é libertador, como é maravilhoso quando nós fazemos o que é certo. A paz que entra no nosso coração, Pai, ela não tem explicação. E é dessa maneira, Pai, que nós temos que viver como igreja. Não é fazendo o que eu acho que é certo, é o que a Bíblia diz que é certo. Em nome de Jesus. Aos poucos estou desapegando de mim e me apegando a ti. Quero perguntar se nessa noite tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus. Alguém nessa noite que quer servir a esse Deus que transforma. Alguém que está desviado nessa noite e quer se reconciliar com o Senhor. Alguém? Não há ninguém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez com força, querido. Porque Ele é maravilhoso. Aos poucos estou amando.